aqui na APAS 2025 a gente está recebendo o nosso, eu posso falar que é o nosso grande amigo, né, Thiago? Que a gente já tem uma história aí, apesar de nos conhecermos recentemente, mas viajamos juntos, conversamos às vezes semanalmente sobre o varejo aí, sobre muita coisa que está acontecendo. Thiago, sócio proprietário da Equipa Group, está aqui com a gente na APAS 2025. Thiago, fala um pouquinho de você, quem é o Thiago, para quem não te conhece e para quem conhece, né? Boa, boa. Primeiramente, Gui, obrigado. Carinhosamente, já chamo pelo apelido, né, cara? Mas, de verdade, eu acho que a gente teve uma afinidade muito grande, né? A gente se encontrar na viagem lá na Alemanha, né? E poder trocar com carinho mesmo os mesmos anseios, né? Perfeito. Empresários, empreendedores, desafios do mercado. Buscando inovação. Buscando estar sempre, né, com a cabeça fresca. Sim. E mais importante, fazendo amigos, não network pelo network, mas fazendo, né, a geração da empatia de modo geral, porque para construir amanhã tu precisa fazer o hoje, né? Mas te respondendo, para quem não me conhece também, sou Thiago Spies, esse carioca alemão, Thiago Spies e tal. Fui parar lá no Rio de Janeiro com meus pais, mas comecei muito por conta dos meus pais a trabalhar, cara, não tem nada a ver com o ramo de comunicação, ramo de varejo, ramo de tecnologia, nada disso. Eram donos de pet shop. Mas o desenvolvimento de trabalhar, de conseguir, de empreender, de conseguir o seu próprio dinheiro e me empurrar para ser comerciante, cara, ajudar a vender alface, tomate, tinha um sítio, tinha muita coisa para acontecer que meus pais me levaram para esse caminho. Mas na escola, quando eu tinha uns 13, 14 anos ali, vendia bala, refrigerante e alugava filmes para os colegas. Essa eu não sabia. Eu não tinha te contado. Essa eu não sabia. Cara, mas tudo é oportunidade. Sim. Mesmo, independente do que for, eu não sei o que fazer, é oportunidade. Por que eu tô falando de oportunidade? Nessa época, com os 13, 14 anos, eu sabia que os R$3 do almoço, do lanche na escola eram caríssimos para pagar naquela época, para eu lanchar. E eu sabia do desafio de ter esse dinheirinho a mais todos os meses. E, ao mesmo tempo, tinha um vereador lá no Rio de Janeiro que bloqueou a venda de balas e refrigerantes na escola. Tá. Gerou oportunidade. Tem demanda aqui. Tem procura. E aí eu levava refrigerante e bala para mim, e os colegas queriam. Eu falei, cara, Tá aí. e os colegas pedindo, eu comecei a comprar bala, comecei a comprar refrigerante, e levava, tipo, 5 refrigerantes, uma caixinha de bala, e no meio do corredor eu vendia para os colegas. E isso foi crescendo. O professor me pedindo, traz Fanta amanhã. Isso ali até a 5ª, 6ª, 7ª série, 8ª série. Aí na 8ª, primeiro ano, eu comecei a alugar filmes. Aí eu copiava os filmes, corta essa parte para falar de cópia, né? Sim. A gente copiava os filmes e alugava DVD, R$4 por R$10 no final de semana para os colegas na escola. Mas a minha história também não foi muito diferente. A fábrica, a gente sempre investiu muito em tecnologia. Não tinha as impressoras, na época a plotter de recorte, né? Não existia impressora. Não tinha impressora, era a plotter de recorte. E era ainda um equipamento muito caro, não tinha acesso e tudo mais. E meu pai, toda máquina que ele comprava, ele me levava junto para fazer o curso do equipamento. Porque no final de semana sempre dava problema e não tinha que operava. Aí ia eu, 10, 11, 12 anos já mexendo nisso. E com essa oportunidade que tinha do mercado e a fábrica só atendia os clientes corporativos direto, falou, pai, me compra uma plotter e um computador e eu te pago. Isso. E aí eu comecei a trabalhar no fundo de casa, o Gustavo me ajudava, e aí as oportunidades que chegavam lá, mandavam para mim. Os clientes a gente não E aí eu atendia. estudava de manhã e à tarde eu tinha minha fabriquinha, montava a mesa e começava e fiz isso. Cara, e consegui me virar, fazer minhas coisas, só que nisso você cria responsabilidade, vai trabalhar com prazo, comprometimento, aí a criatividade de buscar novos conhecimentos. Então foi um momento bem bacana e também em cima dessa, eu quero me virar, mas ao mesmo tempo eu gosto de fazer, quero aprender, quero uma coisa nova. Então Nossa foi muito história bacana. se cruza muito, cara, porque esse senso de responsabilidade que você vendeu algo para alguém, você vai ter que entregar. Sim. Né? Foi formado ali esse caráter de responsabilidade. E é muito distinto até para a gente comparar hoje o que é o processo de educação, né? Eu tive a sorte que meus professores incentivavam.
A diretoria não gostava, não. Eles tentaram me expulsar algumas vezes, tipo, que não pode fazer isso e tudo. Mas no final, os professores que viam que, pô, tu não é qualquer um, tá aqui querendo... Só faz as provas direito e passa na prova também, né? Mas chegou um ponto dessas oportunidades que eu já tinha, queria saber fazer troca de VHS para DVD, queria aprender mais a Você prestar começou serviço. para se aprimorar. Para me aprimorar, som, DJ, comecei a puxar tudo que poderia ser de serviço e você poder agregar isso. Sim. Então, você liga para um amigo, como é que faz a cópia do DVD para VHS? Aí o cara me ensina e fala, o que você está fazendo? Você está procurando isso para quê? Eu falei, não, eu tô querendo fazer. Ele está fazendo o que no próximo final de semana? Vem me ajudar a filmar casamento. Aí, cara, eu começo a trabalhar com filmagem, audiovisual de modo geral. Fiz casamento do Bruno Galhaço, casamento do Henrique Castelli, tipo lá atrás. Mas fazendo como? Carregando luz, né? Fazendo cabo meio, e aí observando isso. E para a escola, eu via que a escola tinha necessidade de fazer comunicação. E vídeo é comunicação. O que está de arte impressa? Comunicação. Expressão do que se precisa. A escola não precisa dizer o que ela fazia, ela precisa se comunicar com os pais. Então eu peguei proativamente um dia, pedi pro meu pai também, pô, me arruma uma câmera, vamos comprar uma câmera, não sei o que, eu te ajudo. Ele me compra uma câmera, eu filmo uma excursão escolar. Tipo, sabe, essas coisas, tipo, comprei quarta-feira à noite e pra quinta-feira de manhã tá viajando e gravando com a galera. No final da excursão eu gravei um DVD de 1 hora e entreguei pro diretor da escola. Ah, por que você tá fazendo isso? Não, toma aí, coloca aí pra você, não sei o que, editei o negócio. Aí o diretor olha Já pra minha prospectou. cara, tinha 15, 16 anos, olhou pra minha cara, vou colocar aqui na recepção da escola. E o que os pais querem ver? O que a escola proporciona. Então, ver o vídeo, ver o material. Já foi em 2005, né? Por aí, 2004, 2005, 2006. Nesse dia, o cara se impressionou e falou, vamos fazer um trabalho de audiovisual aqui dentro. Agora eu quero que você seja o DJ da escola, todos os eventos você vai cobrir, filmar, fotografar, e a gente vai fazer a primeira gravação de de cursos online. Perdão, não online naquela época, mas digitais, né? Sim, sim. Para poder vender. Tinha só Telecurso 2000 naquela época. Aí eles fizeram um estúdio para mim. A gente começou a pegar equipamento, fazer microfone, tudo que hoje é comum. Naquela época a gente estava quebrando muita pedra. Tenho o primeiro contrato de R$15 mil, 15 anos de idade. A pergunta é, eu entreguei? Não entreguei. Eu só tomei porrada, mas aprendi pra caramba, né? E de lá pra cá eu fui abrir minha produtora, abrir uma agência. E eu acho que a mensagem que eu mais quero passar quando eu tô falando sobre isso é que, cara, nada que você faz não gera um reflexo. Assim, se você fizer alguma coisa, vai gerar um reflexo. Você, às vezes, tem aquela coisa que você não... Por que eu vou fazer aquilo? Mas aquilo te faz ser visto de alguma maneira. Passou alguém que não era para passar e passou e te viu. O exemplo que você contou agora há pouco. A gente estava conversando sobre isso. Então, o ato de ação e reação, ele é muito forte, você não faz ideia do quando que isso volta. Então, tiveram algumas oportunidades da minha vida que era para fazer ou não era para fazer. Melhor eu fazer, vou fazer. Nesse percalço todo de audiovisual, eu fui parar em teatro. E fui fazer muita peça de teatro, projeção mapeada, trabalhar com painéis de LED, com tudo isso. Falando lá de 2007, não tem muita coisa de tecnologia nessa época na área de teatro. E num teatro aqui de São Paulo, que a gente veio com uma peça de teatro, aquele ator Paulo Outram, global, sim. Ele tinha falecido. E eu, por livre e espontânea vontade, quis fazer uma homenagem para ele mesmo sem avisar a produção lá. E pedi só autorização e no final do espetáculo eu projetei as imagens do Paulo Outram. Cara, fui ovacionado lá pelo público que estava na peça de teatro. O que eu estou fazendo ali? Comunicação. Então, de alguma maneira, expondo uma ideia, ajudando a comunicar, ajudando... E o que isso gera de reflexo? No dia seguinte, um senhor vem me procurar no café da manhã e me pergunta se era eu que tinha feito aquilo ali. Ele nunca tinha visto isso no teatro brasileiro. Aí fui eu, falei, quer trabalhar comigo? Eu não sei nem quem é o senhor, mas eu trabalho com o que você quer me chamar. Ele era o dono do Oi Casagrande lá no Rio de Janeiro. E de lá para cá, essas pequenas oportunidades fizeram criar uma produtora, criar uma agência. Com 20, 22 anos de idade, já tinha 60 colaboradores, começando dentro do quarto da casa da minha mãe, até ter uma casa, até ter 300 metros quadrados, ter 60 colaboradores e trabalhar em diversas frentes.
da comunicação de modo geral, seja impressa, digital, mídias sociais, site, entrevista, vídeo, audiovisual, eu fui cobrindo isso tudo. E quando eu venho do entretenimento, qual é a diferença para o nosso mercado hoje de varejo? Falta experiência. Então eu pude trazer um pouco do universo ali, da área de experiência de teatro, de audiovisual, de encantamento, e as empresas e as marcas de indústria começaram a me buscar. Com a L'Oréal da vida, Unilever e outras marcas, varejo, Drogaria Venâncio e várias outras. Porque tem que pesar a mão na medida, né? Exato. E às vezes é o que a gente não vê no mercado. Não a gente vê coisas muito agressivas ou muito duras, muito engessadas. tímidas. Engessadas. E aí, com esse processo de digitalização, processo de experiência, de efeitual, foi onde eu conheci a Equipa Group, os meus sócios argentinos, o Patrício e o Gaston. E aí a gente fez uma fusão lá em 2017, onde eu trouxe toda o nome da minha empresa era Estúdio Prime, e trouxe toda a parte de tecnologia, inovação e audiovisual, experiência, tecnologia para dentro de uma fábrica de material de ponto de venda. Que na verdade essa tecnologia que você começou a mexer, a gente tinha muito pouco acesso no Brasil. Muito. E era muito caro. Né? Nessa época não tinha muitos profissionais que tinham essa habilidade, assim, uma vasta habilidade ou experiência. É que é engraçado, até a gente pode até fazer uma comparação com a impressão, né? Com a tecnologia da impressão mesmo. Naquela época, quando eu fazia os DVDs, eu tinha que fazer a impressora com bulk ink ali, gravar, imprimir no DVD. Você precisa aprender um pouco de software, um pouco do hardware. Quando você vai para a tecnologia de audiovisual, você precisa aprender o que é tela, o que é cabo VGA, HDMI, software, conteúdo, tem várias camadas. E não é uma camada que eu só te entrego ali e acabou. Ele acaba necessitando ter uma manutenção e um acompanhamento disso. E aí era muito escasso mesmo ter esse tipo de mão de obra ou de ousadia. Porque muitas vezes o que você está fazendo é a primeira vez que está sendo feito. Eu lembro que lá em 2011, 2012, para a Drogaria Venâncio, a gente fez 2 lojas conceitos, onde a gente substituiu todos os backlights por tela digital. 22 monitores seguidos com conteúdo, só que sincronizados. Sim. Naquela época, 22 cabos de VGA ligando e um software que a gente teve que criar para rodar o conteúdo. Isso tudo para melhorar a comunicação de alguma maneira, ser ousado, né? Assim, toda a entrega ali por detrás tem um conceito, tem uma experiência, mas era coisa nova. Mas isso que você está falando, até hoje a gente consegue trazer um paralelo comparativo, porque uma coisa é o hardware, né? Você vai pegar o projeto de comunicação visual. Uma coisa é o tipo de material e tudo mais. Agora, como conceitualizar aquilo de forma provocada, intencional, e trazer com que cada planejamento, cada aplicação tenha um propósito para ter um resultado de forma ativa, é completamente diferente do que só estampar lá, entregar. Então, às vezes a tecnologia ela até se torna acessível, mas a condição que você falou de toda essa bagagem sua de produtora, de sensibilidade, entender como levar isso na medida certa, é o que a gente tenta fazer tenta não, né? O que a gente vem fazendo e repetindo no projeto, e esse laboratório vai dando condição disso ser cada vez mais medido, né? O desafio é o mesmo para tudo. Só muda no final só a aplicação, mas quando você tenta dizer para o cliente que você vai usar alumínio, ACM, né, XPS, acrílico, OPS, ou usar uma tela... É só material. É só material. Exato. No final, qual é o fim? Qual é o resultado? É o projeto. Ou o porquê, o para quê, né? As perguntas que vão fazer a coerência na hora de você orçar, na hora de você conceitualizar, na hora de você produzir, conscientizar daquele uso, né? Porque também, a gente estava falando há pouco sobre um material aéreo gráfico, não pode ser pesada. A responsabilidade de colocar alguma coisa pesada no longo prazo, né? A gente estava falando um pouco de ecodesign por uma outra vertente. A gente falou, a gente tem uma luta ali incessante em reduzir peso das peças, porque não só para poder ter uma condição competitiva mais interessante, o material também tem um descarte, ele tem uma vida útil alinhado com a vida estética, mas assim, é perigoso. Você tem que colocar içando itens que vão ficar 10 anos ali, com quantas milhares de pessoas vão passar embaixo. Então, essa tecnologia também tem que ser tecnicamente apurada ao máximo. Sim. Nesses últimos 8, quase 10 anos aí dentro da Equipa Group, com essa parte de tecnologia,
e na entrega de mobiliário, de display, de lojas inteiras, que é né, o core da equipa no desenvolvimento e fabricação, a gente passa pelas mesmas necessidades de desenvolver um projeto conceitual que faça sentido com aquela materialidade para aquela perenidade. Às vezes o projeto é para ser feito para um descarte ali, né, temporário, rápido, um display rápido, que pode ser utilizado ali com papelão ou qualquer outro material, mas às vezes é para durar 5 anos, cara. E a indústria varejo, a indústria não está preparada para isso. O varejo vai cobrar mais isso, porque o varejo investe do bolso, né? Então ele vai cobrar que seja mais perene aquele investimento. A indústria já samba um pouco mais, porque ela tem uma campanha, ela vai ter uma rotatividade, né? Tem uma rotatividade, mas também não adianta fazer de qualquer jeito, porque se você fizer algo que vai estar caindo no ponto de venda, e a gente sabe que o ponto de venda é agressivo, né? O varejo é agressivo. Sim, o varejo é. E isso é projeto, né, Thiago? É difícil você trabalhar com vários cenários diferentes dentro do mesmo negócio, porque se a empresa não tem uma estrutura de engenharia, que se o know-how, assim, esses processos não estão dentro, ela acaba se especializando em fazer um tipo de coisa. E aí ela vai reproduzir essas mesmas técnicas numa aplicação que não é mais a mesma. Sim. E aí a gente vê muito disso, o item durando mais do que devia ou, na maioria das vezes, durando menos do que poderia. Né? Sim. Acho que aí está a generalização e a falta de informação que o nosso mercado consegue expor mesmo para quem toma decisão, né? Eu estou no Popeye Brasil e no RDI. O Popeye Brasil, para quem não conhece, é uma associação, né, de marketing no ponto de venda. E quando se fala de marketing no ponto de venda, engloba tudo que a gente está fazendo aqui. Desde o projeto conceitual, do projeto do design, dentro de agências, escritórios de arquitetura e todos os fornecedores da cadeia, de todas as indústrias possíveis. E também acoplando isso à própria indústria e o próprio varejo, né? Inclusive tem o Oscar no final do ano, que é o Oscar do varejo, né? A gente premia, famoso nosso tapete vermelho com o nosso índio, que premia as melhores práticas, os melhores projetos ao longo do ano. E também estou no Retail Design Institute, também é uma associação, né, de retail design, que aí tem mais focado ainda no nicho de design para o varejo, de arquitetos para varejo, né? Que horas tem dormido? Eu tô com pouca coisa para fazer, né? Tudo, mas tudo sem fins lucrativos, tudo ajudando filantropia, tudo em prol do mercado, em prol de unir força. É uma iniciativa, né? Como você falou, que vai ter o seu reflexo a cada passo. Não adianta, não é cabo de guerra no nosso mercado, é a união de força para fazer as coisas certas. Cada um vai ter sua especialização, cada um vai ter a sua precificação também, cada um vai ter o seu jeito de trabalhar. Mas no final é em prol de quê? De um mercado mais consciente, dos clientes mais conscientes também, porque eles é que estão tomando a decisão no final e canetando lá. E tá aí o desafio das associações e nós empresários, porque no final, o varejista ou o decisor da caneta lá na indústria, ele às vezes não tem todo o conhecimento possível para fazer a melhor escolha. E vai olhar realmente pela linha do preço. No sentido financeiro, pode ser que faça sentido, porque ele quer que a conta feche. Mas se todas as coisas não tiverem, né, todos os atributos não tiverem muito bem avaliados em volta dessa precificação, o preço pode ficar mais caro. Sim. Vai ficar mais caro. Por causa do retorno, né? Exato. Aí falta o nosso cliente, no final, sabe, entender um pouco mais da materialidade. Mas assim, Thiago, até você que está envolvido, né, no Popeye, no Retail Design, nas associações, o papel que vem fazendo o varejo brasileiro, né, vem se transformando de uma maneira muito, muito rápida. Sim. Eu digo, acho que até após pandemia, o digital, nossa, vai virar um monstro e volta ao físico e todo mundo tem que se adaptar e eu acho que assim, as pessoas que tomam decisão começaram a procurar mais dados para entender aonde investir, como investir. E a gente percebe que todos os eventos que as associações fazem sempre estão cheios, as mentorias, os workshops, as viagens internacionais. E isso reflete no nosso segmento como um todo, né? Não só na nossa indústria, mas essa conscientização, a gente está enxergando isso nos nossos clientes. Isso já falando aqui de Feira Apras, feira do ano passado para esse ano. O cliente está atingindo uma maturidade de necessidade desse investimento, de cuidar de cada detalhe da loja, para buscar justamente essa eficiência. Então,
desde do projeto, aqui nós estamos na feira, não tem jeito, né? Todo momento. Exatamente. Então, o que o Gustavo falou é importante. Eu gostaria que você falasse, porque você está envolvido muito com essa geração de conteúdo, mas a gente vê que o supermercadista, o varejista, ele é um herói pelo que ele faz, né? O quanto ele se arrisca, o que ele traz de movimento para o mercado. Mas ontem mesmo, conversando com a Marcele, ela falou, mas ele não consegue fazer tudo, né? Então ela precisa do quê? De empresas e parceiros que possam suprir isso tão bem quanto ele já faz o negócio dele. Então, quais são as ações, como que a Popeye e o Retail Design ajudam a promover essa conscientização? Eu acho que até complementando o que o Guilherme falou, a experiência que acabou de acontecer comigo aqui, a gente estava fechando, o Guilherme fez alguns GeraCasts e eu fiz outros, e alguns nós fizemos juntos, esses 3 dias aqui de feira. E até estava conversando com a Kátia da Opus, né? A Kátia levantou isso, que essa conscientização, a segunda geração, ela vem muito, muito forte com isso, a segunda geração. Só que essa segunda geração está educando a primeira. A primeira sempre foi muito resistente de achar que determinados produtos ou determinados investimentos, isso era custo e isso não rentabilizava. Sim. E hoje, essa segunda geração, então eu tive agora presente, nós fechamos uma loja aqui agora, um projeto agressivo, que o patriarca e os filhos, então assim, os filhos pediram o projeto agressivo. Sim. E o patriarca estava muito confortável, porque a mudança foi muito radical, mas só que ele estava muito satisfeito com o que ele estava vendo. E o fator preço, ele entrou como... Ele entendeu como investimento. Mas o fator preço, ele entrou como uma negociação normal. E não com aquele fator decisivo de eu vou fazer ou não vou fazer. Porque ele queria o melhor projeto. E já estava maduro. Sim. Isso para ele, entendeu? Porque ele teve a oportunidade de ver projetos e escolheu o nosso. E isso já estava maduro para ele. Então ele veio aqui só para acertar ali os ajustes. Perfeitamente o que ela falou da Opus, porque a segunda geração vem para quebrar esses paradigmas. E aí a mudança principal vai ser que não é mais passivo esse investimento, porque a ousadia é um ativo. Então esse momento de fazer algo disruptivo é mais ativo do que passivo, porque você se coloca à frente do mercado e você se conecta mais com o shopper, com o consumidor, mostrando que você está à frente, mesmo que você está sempre inovando, que podem contar contigo com marca, mesmo sendo um supermercado com prateleiras. Na verdade, correr atrás de alguma solução que a concorrência aplicou para mostrar que está atualizado é sempre o pior negócio. Exato. Né? Você precisa sair na frente. Você chegou só para equilibrar, mas no final a percepção do shopper, ele vai falar, a tecnologia está ali, né? Exato. Ela começou ali no outro, não aqui. Exato. Mas essa é a grande diferença, não tirando todo o legado, né? Sim, não. Porque eles passaram por desafios econômicos absurdos, né? Então, cada geração vai ter ali, né, uma participação absurda no negócio. Existe, sim, um desafio muito grande hoje da segunda e terceira geração manter o negócio tão rentável quanto já foi um dia. Essa é uma missão no Brasil. É uma missão no Brasil muito grande, mas a mente aberta da segunda e da terceira geração, porque a gente já vai viajando aí nessas missões com segunda e terceira geração já. Essas viagens internacionais, isso já está acontecendo. Já tem, assim, a família... E, obviamente, não tem caminhos distintos. Tem gente que não coloca ninguém da família dentro, que já corporativiza. Tem gente que não, coloca realmente toda a família para dentro do negócio, porque é da família, né, a marca, ou o varejo, ou a empresa. Então, esse desafio de você unir as gerações, do ousado e o estável ali, para poder construir algo novo, é o que a gente vai ver de melhor benefício hoje para a gente fazer coisas distintas. A gente tem que ter muita sensibilidade, até quando a gente lida com esse tipo de situação, porque foi como você falou, o DNA da empresa, ela deu certo porque ela veio num formato. Sim. E também quem está trazendo inovação, às vezes a gente precisa trazer um pouquinho para a realidade. Então, unir essas duas situações,
é o que vai dar certo. E precisa de uma empresa no meio, alguém que faça essa mediação. É onde a gente entra. É onde entra a gente como expert para fazer isso acontecer, né? Exatamente. Porque não adianta também idealizar algo que é impossível materializar. Sim. Materializar hoje ainda, porque assim, daqui a pouco querem um holograma. Tá aí, tá próximo, mas não falta pouco, mas pode ser que não consiga ser hoje, né? Mas Sim. assim, só a vontade de fazer algo diferente, cara, assim, e a gente juntos descobrir esse caminho de fazer algo diferente e que pare de pé, faz com que o mercado seja melhor, né? O desafio que a gente estava até falando ali é sobre shopper, né? O shopper. Quem é o shopper? Quem é o consumidor? Somos nós, pessoas, com vários anseios, com várias necessidades, né? No final, você vai numa loja, tem a comodidade de ir aonde e por quê. Você tem o atacado, você tem o hiper, você tem o super, você tem o de vizinhança, você tem o pequeno, você tem o da esquina e você tem o de dentro do escritório e o de dentro do condomínio hoje. Cada um com seus preços, com a sua comodidade, com o seu sortimento, mas no final é porque você está atendendo uma demanda de alguém. Vocês viajaram tanto quanto eu, foram em tantas palestras quanto eu. Quanto se falava de omnicanalidade, omnichannel, né? Então todas as marcas têm que ser omnichannel, tem que atender em todos os canais. Eu tenho, para mim, uma palavra um pouco mais, que fecha mais, que seria o omni-mood. Por que mood? Mude porque somos pessoas que mudamos as necessidades e os nossos comportamentos diversas vezes e às vezes dentro do mesmo dia. Você está falando então de adaptação. Total adaptação. Tem uma marca adaptada a ser um omni-mood, tipo, como que eu vou acolher o Gui, sabe? Porque hoje ele está com pressa e ele precisa passar no drive-thru e precisa comprar rápido e pegou pelo aplicativo. Amanhã ele quer passear e ser atendido por alguém. E se ele está sozinho é uma coisa, se ele está com um filho é outra. O mesmo cliente ele tem vários comportamentos diferentes de consumo. Vários. E você não é para sempre isso. Você vai mudando. Fases da vida. Fases da vida. Você é pai de pet, você já é diferente. Você casou, é diferente. Você teve filho, você é diferente. Você trabalha perto do seu escritório, num estúdio, é diferente você morar em Alphaville. Né? Então, assim, mas no final, se eu sei que você é meu consumidor, meu cliente, como que eu consigo te atender em todas essas maneiras? Então, quando falo omnichannel, para mim é muito duro, assim, canal. Não, cara, canal é o meio, assim, como que eu chego naquele shopper daquela maneira e tô atendendo ele. Inclusive para saber que você... E aí, junta tudo CRM, junta tecnologia, junta informação, que a gente pode até aumentar a sopa aqui, falar de IA, falar... Hoje consegue apurar esses dados de uma maneira muito rápida. Muito rápida, mas para fazer o quê? Sim. Então, tem que transformar em informação. Transformar em informação em uma execução, Sim. Uma ação. Então, se por um acaso você realmente tem um consumidor que é fiel ao teu, tá 4 anos indo no supermercado e tu não sabe quem é esse cara? Não faz nada diferente para ele? Né? Que ele compra, como ele compra, por que ele compra. Então, a gente tem uma nova oportunidade, até com a tecnologia, falando de forma bruta de IA, agentes, robôs, chatbot, para voltar a humanizar. Porque vai ficar tudo tão automático. E o medo é se perder isso, né? E se perder na humanização. Porque, mal ou bem, você não gosta de ser chamado pelo seu nome? Sim. Ser lembrado. Ser identificado. Até falando um pouco da humanização, com essa tecnologia cada vez mais entrando dentro do ponto de venda, como que você enxerga a necessidade do ambiente ser preparado? Então, a ambientação, a arquitetura também, porque uma coisa é você começar a tirar pessoas, colocar a tecnologia, mas como que o ambiente tem que receber tudo isso? Eu acho que vai cada vez mais facilitar o que o digital entrega em alguns meios. Por exemplo, se fizer uma comparação de e-mail marketing, já é muito utilizado há muito tempo, você faz um teste AB, manda um e-mail marketing vermelho, outro azul, quem abre mais? O azul abriu mais, o azul teve mais cliques, e esse é o que vai ser disparado. São mídias sociais, vai fazer um post patrocinado, e agora o Facebook ainda querendo fazer mais ainda, evoluir ainda mais a questão de ele saber para qual público ele vai performar melhor. Então tem uma questão de você fazer uns testes AB, e a partir da informação você já mudar a sua campanha e ser mais assertivo. Direcionar. Quando a gente traz para o nosso mundo físico, a gente tem que conceitualizar, e a barreira é física neste caso. Então, estou falando de uma loja de 1.000, 2.000, 3.000 metros quadrados, com tantos SKUs, com tantos corredores, mas podendo usar na experiência. Que aí é onde a gente tem que ter liberdade para melhorar essa experiência. Na jornada ali do cliente, vai entrar como? Cara, desde a cancela é uma experiência.
A entrada é primordial. Estacionamento. É a máxima da impressão, é a primeira que fica. Né? A primeira impressão. E é de fato a primeira impressão. Se tiver uma logo caindo lá, o que você vai ter de impressão? Uhum. Se tiver uma luz apagada. Não sei. Um LEDzinho apagado da fonte da logo. Então, assim, e a pessoa tá passando lá todo dia em frente ao teu supermercado e você tá entregando já uma imagem ruim ali de frente. Você não sai de casa de roupa suja, cara. Por que você vai deixar teu espaço desorganizado ou mal cuidado? Então, quando a gente chama os arquitetos, chama os designers, e vamos projetar uma loja, né, um projeto conceitual, pensando nessa jornada, cara, minuciosamente cada coisa deve ser discutida ali mesmo. Cada objeto, cada equipamento, cada mobiliário e cada comunicação. E aí eu queria até saber de vocês, na tendência do gerenciamento de categoria ou das categorias de modo geral, a gente vem vendo, se você dizer assim, laticínio, se você dizer assim, perfumaria, é algo cada vez mais duro, porque é uma categoria, mas a pessoa ela não vai na perfumaria, ela vai para ficar bonita, ela vai para ficar cheirosa, ela vai para consumir algo, porque é a ocasião de consumo e não necessariamente categoria. E eu vejo hoje as categorias, e é um trabalho da farmácia muito, tá? De drogarias, de você, cabelos, mas não é cabelos. É algo muito mais do que isso. Não é dermocosméticos. Uhum. Cara, esse é o momento de se cuidar. Não é medicamentos. É saúde e prevenção. Eu acho que isso está muito ligado com a gente entendendo o brand do cliente, e não são todos os clientes que têm isso ainda de forma madura, e a gente, dentro do nosso trabalho, a gente tenta, a gente trabalha e puxa isso para fazer esse entendimento. É como ele, de fato, se comunica, como ele quer se comunicar, como ele está disposto a se comunicar, e a gente vai ter que trazer isso em camadas. Sim. Porque o departamento ele acaba sendo um sinal, né? São sinais. É um roteiro. Né? O laticínio ele vai ser uma sinalização, o outro vai ser uma sinalização, até porque você tem uma comunicação na periférica, você vai ter outra em produto. Então a comunicação ela vai ter que ser sendo trabalhada em camadas mesmo, para que essa conversa ela vá evoluindo até chegar com o produto na mão. E esse entendimento ainda, ele é muito regionalizado, eu percebo. Porque você percebe que, como nós atendemos, por exemplo, todo o Brasil, você percebe que em determinados estados, nós já temos clientes que não estão colocando placas de corredores. Então, aqueles 3 itens que existiam ali, né, ele já não existe, porque ele o shopper ele está tão desenvolvido dentro da loja, ou ela é uma loja de vizinhança que o público já conhece, já se movimenta dentro daquela loja, então ele sinaliza os principais setores e os corredores é algo que leite Às vezes sinaliza com um único item. Exato, ou às vezes com imagens, entendeu? Cria uma experiência de compra ali, de um merchandising, próprias indústrias criam dentro dos corredores. E outra também. E outro ponto que você falou, e aí mexe, e aí é mais difícil. Porque os nomes dos setores principais, que são mais engessados, eu já comecei a ver padaria. Então, teve um cliente nosso que agora, a 16ª loja, ela não chamou de padaria. Ela colocou uma frase, cantinho dos pães. Perfeito. A padaria, né? Não vou citar nomes, mas ela colocou cantinho dos pães. E é uma baita de uma loja conceitual. Então, assim, ela teve 15 lojas como padaria, e essa a loja que a gente inaugurou agora, no final do ano, chama, não é o cantinho dos pães aonde tem os pães embalados, não, no nome da padaria. Então ela criou uma marca, um slogan na padaria. Então é algo que já vem de uma tendência que isso pode começar a ser quebrado um pouco. Olha um exemplo atrás de você, ali embaixo, saudáveis, pratique, esporte, foi o que eu falei, são camadas. Então, essa loja, por exemplo, aqui é uma loja, é uma loja bem legal, porque é uma loja que ela tem uma identidade com a praia. E essa praia, que essa loja está localizada meia quadra praticamente da praia, esse local se pratica muito esporte de raquete. Perfeito. Então o cliente pediu para o meu consumidor daqui, como é uma loja de vizinhança, ele se identificar onde ele está entrando. Então ele vai ficando íntimo do negócio. Então você vê, a gente tem alguns pictogramas, né, de jogo de raquete. Sim. Você tem ao lado aqui, você tem Sky Surf, que é como que é o Kitesurf. Kitesurf, porque lá venta muito, então tem muita prática. Então
essas coisas, essas informações regionalizadas, Perfeito. elas Você vai já criando tão- intimidade, né, Exatamente. com o cliente, e essas camadas vão falando com o cliente o que você de fato quer trabalhar e transportar ali, né? Essa Era sobre isso. é sobre exatamente isso, porque é nesse espaço que a gente aconchega e o shopper se identifica. Ele faz a identificação pelo espaço e vira um fã da marca ali. E ele se sente acolhido dentro do espaço, não é mais uma gôndola fria, branca. E ele vende para você. E vende. É. Ele vai falar de você, e vai embora, e vai multiplicar isso, né? Alguns convidam artistas também, né, para fazer Então a comunicação traz retorno? Ah, cara, isso aí. Ou é né? tudo igual? Não, a comunicação tá todo o retorno, cara. Porque quem não se comunica não vende nada, irmão. Não é isso? É. Por que a gente fazia roda de fogo na Idade de Caverna? E sabe por que a gente botava fogueira e se juntava? Para se comunicar. Porque, A fogueira era a o fogueira era o símbolo para se centro. sentar em volta. sim, espantava, não sei o quê, para não dormir, para esquentar, para comer, mas qual é o símbolo da fogueira? Para a gente se juntar e contar a história, se comunicar, perpetuar a história. Nada mais é do que a gente está fazendo hoje, seja para fazer uma troca, uma venda, uma É isso troca de aqui serviço. que nós O estamos que a gente está fazendo aqui em volta agora? de uma mesa, trocando ideias. Troca de conteúdo. Se no final vai ter venda de serviço, né? É outra história, mas no É final consequência. é conexão. Sim. Comunicação através da comunicação é conexão. E aí, se vai ser impresso, se vai ser digital, pouco importa de novo. Como é que você está passando essa mensagem, né? Esse é o caminho que eu vejo para todos os varejos. Porque trocar realmente o produto lá, cara, não é mais só o produto. O produto é uma necessidade e você realmente engajou o cara a comprar aquilo por algum benefício. Ele está precisando mesmo, ou ele foi impactado porque está bem posicionado, tem um bom preço, e aí volta nessa comunicação de camada que você falou, porque tem o 3-2-1, né? A gente pode até muito mais do que isso, porque a fachada já é muito mais do que isso. Mas eu cheguei dentro da loja, tem um corredor, tem a categoria, você vai fazendo essa camada para baixo, até chegar no corredor, na categoria, e chegar ali onde está o planograma dos produtos. É onde as indústrias mais entram hoje, né, no sentido do planograma ali, e a ambientação, a comunicação da marca ou da categoria. Uma das coisas que tem andado muito, tem funcionado com as indústrias é o gerenciamento de categoria. Sim, a gente está vendo isso muito forte. Exato. Então, algumas marcas que são, né, capitã de categoria, elas têm aí a iniciativa de desenvolver projetos de gerenciamento de categoria, como a Coca-Cola, como a Red Bull. Essa proximidade da indústria com o varejo é algo hoje que as associações, a própria APA, as ABRAS e entre outras, ele vem fazendo muitos eventos aproximando muito a indústria ao varejista. Tem que andar de mãos dadas. Exato. Tem que andar de mãos dadas. E a gente percebia que isso existia uma distância. Sim. E hoje essa proximidade vem ajudando muito nesse gerenciamento de categoria. Porque durante muito tempo sell-in, sell-out, assim, o quanto que eu estou vendendo para dentro daquela rede e o quanto que está sendo vendido do meu produto lá. Mas no meio da camada do trade marketing, da cadeira de GC, o próprio comercial ali entendendo que ele, né, faz diferença na tomada de decisão quando ele vai fazer o retail media hoje, né? Trazer todas as iniciativas, as ações de marketing dentro do ponto de venda, que muda mesmo o ponteiro, né? O dinheiro estava na Globo, o dinheiro estava, né, nas mídias sociais, mas no final, o produto, se não for comprado pela internet, vai ser comprado na loja física. Então precisa ser convertido aonde? Na loja física. Então ele precisa estar bem posicionado aonde? Na loja física. Precisa estar bem exposto aonde? Bem iluminado aonde? Bem organizado aonde? Bem frenteado aonde? E se o produto estiver jogado lá no fundo, cara, neurocientificamente você nem quer pegar o produto, porque acha que ele não foi abastecido. Ele é velho. Simples assim, se o produto não está bem organizado e bem frenteado. Então, essa jornada que aí as associações, né, e a própria APAS promove esse encontro cada vez mais, né, forte entre as indústrias e os varejistas para desenvolver projetos mais robustos mesmo de longo prazo. Os JBPs, né, os eventos, os encontros mesmo de relacionamento, voltando ao porquê, para quê e como que a gente vai fazer isso. Então, a gente vê grandes marcas de novo, como Red Bull, Coca-Cola, Unilever, né, fazendo projetos muito grandes de gerenciamento de categoria, porque aí a marca está falando do corredor. É onde a indústria tem que trazer todo o conhecimento dela para poder melhorar a venda da categoria. Da sua marca,
Sim, mas da categoria. Quem impulsionando a categoria, todo mundo Você cresce. funciona a marca também. Se a Todo sua mundo marca é cresce. mais forte, naturalmente, você vai funcionando. Exatamente. Você vai trazer todo mundo ali. Então é algo que é bom para o mercado de modo geral, né? E aí, adentrando a camada, que é o nosso universo, é fazer material de ponta de venda, né? Então, fazer tanto o gerenciamento de categoria para essas indústrias, quanto os displays, as pontas de gôndola. E aí, parece besteira, mas tem ciência por detrás dessa jornada também. Da mesma forma que foi desenvolvida a jornada do shopper dentro de uma loja, por que a gente vai colocar a comunicação aqui ou ali? Quando a gente tem um rack, a gente tem um ponto extra, a gente tem uma orelha de gôndola, por que a gente tem uma gôndola no checkout, por que a gente tem um cross, tudo isso, ele é muito importante. E a grande diferença é que os grandes varejistas, se a gente for falar Carrefour, Pão de Açúcar, né, o Açaí, o Atacadão, eles já tem muita gente nessas cadeiras, olhando isso com as indústrias. E grande parte dos investimentos das indústrias estão direcionados para esses grandes varejistas. Pelo volume e tudo. Mas para trás dessa lista, quantas outras milhares de mercadistas, né? Quantas redes têm a oportunidade ainda de desenvolver projetos com as indústrias que ainda não conseguem fazer? Às vezes por não ter acesso direito, ainda está por algum distribuidor, ou por não ter ninguém na cadeira do outro lado, sentando estimulando ali, e estimulando. Não é por falta de vontade, às vezes é porque precisa conseguir construir esse enxoval de trade marketing, esse enxoval de retail media. Eu tenho uma oportunidade muito grande ainda com todos os outros que são grandes varejistas. Está falando com outros varejistas? Não, varejistas gigantes, regionais, mas que essa fatia da grana não está com eles, está com os grandes varejistas. Então aí tem um oceano azul para todo mundo, né? Tanto para quem é indústria, aumentar as vendas lá, quanto para os varejistas conseguirem não só monetizar, mas também criar uma experiência melhor para o seu shopper, e para todos os fornecedores como a gente poderem achar novos caminhos ali de desenvolvimento de negócio. É isso, Thiago, ele vai impactar no nosso negócio, digo, no teu, no meu e etc. Porque essa movimentação de categorias, ela movimenta o que está em cima e o que está em volta. Então a ambientação, hoje a gente percebe até o nosso grupo de arquitetos lá interno, eles constantemente pesquisando e vendo outras que inaugura fora, dentro do Brasil, o que está acontecendo, o que está dando certo. E essa mudança de consumo, né? Hoje o ser humano ele se muda rápido demais, é o que você falou. Hoje eu faço algo que amanhã eu já não faço mais, porque não é mais conveniente ou porque a minha vida mudou. Sim. Né? Pode falar disso. Você se recorda na visita técnica que a gente fez no Euroshop que eles chegavam a colocar produtos diferentes na mesma gôndola, dependendo do horário, porque eles já tinham mapeado qual perfil de cliente que passava naquele ponto. Eu acho que, se eu não me engano, era o chocolate e depois eles mudavam para um formato de bolacha, porque era o horário de saída de escola. Então, assim, dentro do mesmo dia eles faziam isso. Sim. E essa é a tipo de informação que a gente volta para a IA, se quiser falar sobre ela. Sim. Que e hoje nunca teve tão na mão. Tão na mão. E é rápido. É rápido, porque se você compara com o seu Zé, dono daquela mercearia ali na esquina, no papelzinho e o lápis na orelha, o cara tem conhecimento da loja dele. Ele sabe quem passa na loja dele, né? Mas ele não está gerando dados, está com ele. Essa informação está com a equipe ali de loja. Hoje o CRM te dá isso mastigado, com uma IA mastigado, junto. Cara. Essa questão que a gente viu lá na Euroshop, eu fui para a China, para o Japão e para Dubai. China agora, né? China é esse ano, agora tem um mês aí que eu voltei da China, uma trip aí, China, Japão e Dubai. E junto com o Romano, o Danilo, o Danilo estava lá, Romano teve estava comigo, estiveram aqui com vocês. E realmente o que a gente viu de perto lá é uma China completamente distinta daquilo que a gente imaginava, ou daquilo que nos vendem, né? Sim. Foi a minha primeira vez na China, mas o varejo lá é de outro mundo, assim, de apresentação, de qualidade, de design mesmo, de conceito de loja. Não está deixando nada a desejar. Tudo bem que a gente foi em cidades turísticas, né? Xangai, né? É mais conveniente sim ver Beijing está preparado para isso. Preparado. Tá? Mas não quer dizer que esteja largado ali, é só um supermercado. Não, pelo contrário, tem essa inteligência por detrás. Não sei se o Romano compartilhou, o Danilo, que eles entregam em 29 minutos 1 milhão de pedidos aquele Digdong. O aplicativo Digdong. 1 milhão de pedidos todos os dias. Eles entregam em 29 minutos. E peixe vivo.
Sim. Não, e mais de um tipo, né? E mais de um tipo. Até a tartaruga. Tem mais de 5 mil dark stores. E o que é isso? É tecnologia. Sim. Isso é dados. É dados. Por que tem 5 mil dark stores? Por que tem toda essa descentralização? Velocidade, né? Então, assim, e você pode falar macro assim, ou pode falar tão micro quanto você acabou de falar da nossa experiência na Euroshop, de o cara só trocar o produto porque sabe que a hora mudou e o consumidor que está indo ali, o shopper que está indo ali é outro. A gente fez um case para Starbucks, para Nestlé, né, em 2019. É engraçado falar disso, porque foi antes da pandemia e as indústrias não estavam tão preparadas ainda para receber esse tipo de informação. Agora começa-se. O que a gente fez lá para eles? Foi colocar um equipamento eletrônico para medir o giro dos produtos na gôndola. Lembra que Starbucks foi para o ponto de venda, a Nestlé trouxe Starbucks e começou a vender as cápsulas lá nas pontas de gôndola. Sim, e eles começaram a personalizar, inclusive o mobiliário, tudo dentro das lojas de supermercado. Totalmente personalizado. Sim. E aí a Nestlé tem uma área de inovação, a gente ganhou lá um pedido para desenvolver um P&D, né, de como que aquela ponta de gôndola está girando no ponto de venda. Então a gente usou o Saint-Marché, usou o Extra, pontos que foram negociados por eles, e a gente colocou uma eletrônica e sensores ali, e com pushers, que são aquelas molas que trazem o produto para frente, com um planograma fixo, e tinha tela também, tinha contagem de fluxo, reconhecimento facial para gerar dados, para saber quem está passando em frente, mas a informação mais importante que a gente tirou dali é o giro do produto na gôndola. Porque aí, voltando ao que eu comentei sobre a indústria sabe sell-in, o varejo sabe sell-out, o que está na gôndola, cara, é dinheiro na mesa, que ninguém sabe se não for o promotor olhando que está em ruptura. Então, esse reabastecimento, ou o que está girando ali, se você não reabastece rápido... Cada produto vai ter uma característica, vai ter uma frequência. Vai ter. E aí, nesse caso, com essa tecnologia, a gente conseguiu ali identificar que o Blonde gira muito mais do que os outros produtos que estavam ali. Ah, mas isso já não está na informação do sellout? Tá, mas você pode vender mais ainda. Porque está ficando em ruptura mais tempo do que você imagina. Porque o giro é rápido. É rápido. Aí, vamos em meios práticos. O promotor, ele não vai todo dia, ele vai... Tem horários, inclusive. Numa segunda e numa quinta. Se já entrou em ruptura terça, você perdeu a venda da quarta. Então, a partir do uso da tecnologia, você pode, de fato, mudar o planograma, mudar a categoria, mudar o que for. Tem produto que não fazia sentido ficar na ponta de gôndola. Ele vai pro natural, não muda nada. Então, na ponta de gôndola pode gerar mais. Aí é onde faz sentido a comunicação se paga? Se paga, porque você trouxe dados para corroborar com isso. E o investimento, você falou, o investimento ele não é mais um custo, né? Não. Ele passa a ser um investimento que está gerando um resultado novo. E às vezes, mesmo que aquilo seja caro no primeiro momento, ele tem que ser tratado como pesquisa e desenvolvimento. A área que é muito escasso na área de indústria, e até mesmo no varejo, estou falando de empresa. Porque tem P&D para desenvolver produto. Né? Assim, todas as grandes indústrias têm P&D para desenvolver um novo produto. Mas e as outras áreas? Qual é o risco que elas correm fazendo P&D mesmo no ponto de venda? Vamos testar. E aí usa esse modo, de novo, fazendo o link lá do teste AB do e-mail marketing, o teste AB das mídias sociais, que a tecnologia proporciona isso no digital, trazer para o nosso ambiente e ver se isso converte mais ou não no modo físico, acoplando tecnologia. E pode ser feito, cara, na comunicação, até mesmo se você quer trocar hoje vermelho e amanhã azul de novo, físico. Sim. Físico, tá? A sinalização. Se quiser trocar a sinalização para fazer teste, o que vende mais? Se a padaria é escrito de novo ou se é a frase? Sim. Tem condições de fazer isso. Isso é muito moldável, né? Sim, muito. E você, assim, com essa velocidade da IA e todo esse acesso na mão, você tem visto essas práticas sendo aplicadas com maior volume nesse momento? Como é que você está vendo essa entrada, ou a gente ainda está só na parte conceitual? Tem diversas camadas também. Tudo tem camada, quase a cebola, tem que cascar tudo, né? São muitos níveis, né, cara? E depende da consciência de cada um. Mas se a gente começar pelo topo, lá na China, a gente viu muitas das agências, a Digital Force e outras empresas lá, de fato, implementando os dados preditivos já. E, tipo, saber que vai acontecer tal coisa porque tem esse histórico. Então, isso ajuda a organizar as empresas. Eles estão falando em savings ou incrementos de venda muito grandes lá fora, no Carrefour lá fora. Isso, cases mesmo mostrados pelas empresas aplicando a inteligência artificial
tomando decisão, trazendo a decisão para a mesa, para você só dizer sim ou não, mas já veio mastigado pela inteligência artificial. Diferente de você pegar os dados, ter que fazer o cálculo, abrir a planilha e ver quais os dados e resultados do BI que está saindo ali. Então, a gente vê isso já acontecendo lá, mas a qualidade da inteligência artificial, ela vai ser da mesma qualidade do que você trata dados dentro da sua empresa. Então, se a sua empresa não cadastra, não gera dados... Não tem matéria-prima para trabalhar. Não tem, vai ser no achismo mesmo. E tudo bem que seja no achismo nesse momento, mas tem que ir evoluindo e tem que ir testando. Porque né? a IA nada mais é como você tem que educá-la, né? Você tem que fornecer dados e mostrar e praticamente colocar para ela o que você quer ver. É mais do que nunca, vai precisar que a gente tenha boa oratória ali, boa fala, clareza nas ideias, pedidos. E aí eu faço um entreato aí que é interessante. E aí vocês, líderes de empresa, vão saber quantas pessoas tem em Gerarte hoje? Na operação, 200 diretos, agora que coloca indireto, dependendo da fase de projeto, passa dos 300. Então, olha o paralelo que eu faço trazendo para o nosso mundo real, né? Porque vamos voltar a falar de pessoas. Quando você vai falar com o ChatGPT da vida, você está pedindo algo. Você vai fazer um comando lá para ela. Seja um expert em comunicação, num design, ou seja até um psicólogo, com ênfase não sei o quê. Você faz um prompt. Sim. Você dá para ele um tipo de história, né? Porque eu quero fazer isso dessa maneira e no final eu quero que o resultado seja esse. Me traga isso. E no final você ainda diz, por favor. Todo mundo diz o por favor ali, acho que não. E quando ele te dá o resultado, você ainda dá um obrigado, se for o caso, ali no final. Qual é o paralelo que eu faço isso? Para a inteligência artificial, se precisa de um prompt mesmo de comando. Mas as pessoas, pro que a gente vive hoje e o que a gente vai necessitar no futuro, as pessoas continuam necessitando de um prompt de propósito nas nossas empresas. E aí está o maior desafio da tecnologia, ficar ou tão frio ou ser o substituto do apego emocional. Porque não sei se vocês viram as pesquisas, mas o ChatGPT hoje, a inteligência artificial, está cada vez sendo utilizada mais em modos de psicologia, de ser um amigo, de ser um terapeuta, do que de fato pesquisas técnicas ou de trabalho. Quer dizer, o ser humano está usando como consulta própria. Pessoal, apelo, amizade, amigo, até relacionamento. Está indo num nível muito grande aqui. Mas volto a dizer, assim, prompt de comando é um comando. Você como líder de empresa, líder de equipe, você manda um prompt de comando e ainda pede por favor para o ChatGPT. Mas na sua equipe, com quem você lidera, você manda um comando ou você manda propósito para eles? Porque eles não vão no comando, a nova geração não vai no comando, não vai no poder, vai no propósito. Por que a gente está fazendo isso junto? E a clareza da informação. Você manda tão claro para o teu colaborador o que você manda para o ChatGPT? Você deixa tão claro o que você quer de volta? Ou você recebe aquilo e briga com o que você nem pediu? Na verdade, eu acho que essa modelagem e a gente identificar os pontos que compõem a cultura da empresa e alinhar o time com essa cultura, ela tem que começar lá na contratação. Total. Se esse propósito da empresa não está alinhado com o propósito de vida ou com os ideais de quem está entrando, isso não vai dar certo. Então, a gente vem buscando cada vez mais e enxergando que isso tem que ser documentado, isso tem que ser escrito, isso tem que ficar claro e feito de forma proposital, porque a cultura muitas vezes ela vai sendo aplicada pelas suas ações, pelo seu formato, e toda empresa tem, por mais que isso não esteja pelo modelo do proprietário, não esteja desenhado, mas é uma falha. Exemplo, mas é uma falha e isso não está sendo trabalhado de forma ativa para que esse propósito esteja sempre explícito. Né? Sim, aí o exemplo de não é só comunicação na parede que precisa, aí precisa ser o exemplo mesmo. Lógico, tudo. De você colocar em prática mesmo, né? Eu e o Guilherme, a gente vem buscando há muito tempo, né? Lógico, sempre em evolução, mas que a equipe ela tem o mesmo propósito, ela tem a mesma missão, ela tem os mesmos valores que nós temos. Sim. E isso não dá para ficar só no espelho de pessoa. Isso tem que estar refletido, tem que estar escrito, tem que estar
no dia a dia das pessoas. E trazendo isso pro ponto de venda é justamente isso. Não é como o varejista ou o ponto de venda quer ser. É de fato o que ele é, né? Então, assim, ele tem que entregar o serviço, ele tem que entregar aquela experiência, ele tem que entregar o ambiente, ele tem que entregar tudo. Aí sim, como ele está se comunicando, como ele está falando, faz sentido. Então tem que estar tudo muito bem alinhado. Amarrar todas as pontas. Uhum. A gente falou da comunicação na fachada, mas se a pessoa não tiver... Primeiro bom dia, né, quando você entrou de um funcionário que está mal... Né, ficou mal com a vida ali ou não está contente com o trabalho, você já quebrou a experiência do shopping dentro do loja. E vice-versa. Não adianta o melhor serviço, o melhor sorriso e você não tem um ambiente adequado. Isso foi uma coisa que eu vi no Japão, essa conscientização de que, cara, tudo é com muita empatia. A China também, mas é de você com respeito. Não é só entregar o cartão com as duas mãos, mas de fato é sorrir. A cultura do atender mesmo, do servir. O japonês ele tem mais isso de essência, né? Sim. Assim, de querer tudo muito educado. São meio fechados em algumas coisas culturalmente, mas como todo mundo tem... Não vou falar que é bom, que é ruim, mas são culturas distintas, mas se a gente extrair umas coisas boas, assim, você se sente muito bem atendido nessas regiões. Ele faz a diferença Rio, São Paulo e o Carioca falam que você vai no Rio de Janeiro você é mal atendido. É verdade, infelizmente não é que seja muito bem atendido não, mas precisa mudar, cara, porque no final você quer ser bem atendido, cara. Ou a experiência é ser mal atendido mesmo, tu tá indo lá para ser mal atendido. Tem restaurantes assim, né? Mas aí a experiência já faz parte. Você já vai sabendo que você já vai sabendo, cara. Mas você vai. Mas é uma experiência que você quer. Você já comprou aquilo, você tá indo. Pra que você vai na Disney? Pra chorar ou pra sorrir? Entendeu? Thiago, então se você pudesse empacotar um pouco dessas últimas experiências, essa visão que você tem de mercado, de necessidade, de varejo, quais são os pontos que você traria à luz aqui para que o varejista tenha uma atenção maior, que já está palpável, não é mais sonho, né? Falando de tecnologia ou de ações, porque a tecnologia ela vem para materializar algo que já existe a necessidade há muito tempo e estava sendo feito de outra forma, né? Sim. Mas assim, quais são os pontos e olhares e caminhos que devem ser observados, na sua opinião? Uma mensagem, né? Olha, é isso que a gente tem que ficar atento. Eu dividiria em algumas etapas e elas não são distantes do que acho que ao longo dos nossos anos a gente vem tratando. Talvez se perdeu um pouco o protagonismo dos arquitetos. Ele precisa retomar esse protagonismo do desenvolvimento dos designers ou do porquê pensar, né? Sim. Então, obviamente, a gente faz copia e cola, né? Muitos clientes querem dizer, não, copia igual, então assim, mas eu acho que a mensagem que eu deixo, vendo o que se acontece lá fora, cara, nada foi feito de orelhada, foi feito porque foi pensado, foi desenvolvido, foi conceitualizado. E a grande diferença, talvez, que a gente tenha daqui do Brasil para lá fora é o tempo. Lá as coisas são feitas com o tempo. Talvez o dinheiro seja infinito, talvez a possibilidade seja mais fácil do que a nossa, e aqui o cara já alugou a loja e nem tem um projeto. O cara tem um ponto, mas não tem um projeto ainda, porque ele viu a oportunidade e alugou a loja, então ele já está cobrando porque tem que, né? Sim. E tá certo. Tudo bem. Tá tudo certo, e todo mundo vai correr para desenvolver isso. Mas eu boto nessa cesta de que, assim, tenha condições de pensar mesmo, de sentar e desenvolver e chamar os experts. Se planeja também, Se planejar, cara. E aí esse planejamento e essa conceitualização, onde a gente quer chegar junto, traz muita saudabilidade para todo o processo e todos os envolvidos. Então, seja chamar escritórios ou não, seja fazer interno ou não, chamar experts, chamar fornecedores, chamar todo mundo para a mesa para fazer algo de fato que seja disruptivo. Acho que aí é que faz a diferença. Porque fazer expansão por expansão... Terceirizar a execução pensando num orçamento pré-definido, com todo o resultado que cada ação tem, realmente dentro do negócio como um todo é muito raso, né? É muito raso e a conta já fez sentido, está fazendo sentido, aí esse preditivo tá difícil, assim, vamos ver. Aquele ponto é bom, né? Bom, assim, tem muitos pormenores em volta, né? Mas partindo do princípio de conceito, eu queria só trazer um gancho que vai... Acho que quando a gente fala do novo shopper e do novo comportamento, tem algo que me chama muita atenção e vai muito
da longevidade da vida que a gente está chegando. A gente está em 2025. A gente não faz ideia daqui 5 anos de verdade. A gente pode falar da velocidade que for, né? Mas as coisas estão muito rápidas. Mas pode ser que daqui 5, 10 anos as coisas realmente estejam mais distintas ainda. Daqui 20 anos é muita diferença do que a gente já viu da pandemia para cá. Sim. Então, essa evolução está tão rápida. E quando eu chego na saúde das pessoas, tem uma camada de shopper aqui que não está sendo muito bem atendida ainda e também é outro oceano azul. Quem são eles? São shoppers de 80, 90, 100, 110, 120 anos. Porque daqui a alguns anos, a gente tem possibilidade de viver cada vez mais anos. Isso aumenta E cada vai ano. aumentar cada A ano. média de idade, antigamente se vivia com 30, 40 Já estamos 70, 70 e pouco. E quem tiver pronto é quem vai nadar nesse oceano. Nós aqui, com a idade que a gente tem, cara, eu quero chegar aos 80, 90 Bem, ativo. Sim. Sim. Se puder, jogando beach tênis lá, Sim. né? Fazendo seu meu yoga judô, lá, o meu judô, meu seu yoga. judô. Cara, Se você fizer um negócio daquele de yoga com 90 anos, Thiago, eu preciso saber a mágica. mas a verdade é que cada vez mais está mais próximo. Eu Sim. tô sendo até assim ao tópico aqui. Cara, quem é que tá pensando no oceano azul de consumo dos 120 anos? Consumo é produto, é todas as áreas, cara. É produto para eles, é serviço para eles, é espaço para eles, em todos os meios, porque ninguém quer ficar jogado no canto. Inclusive atividade. Atividade, Tudo, porque uma pessoa com 100 anos já está aposentada, provavelmente não está mais trabalhando. cara. Exato. Então vai existir um nicho aqui muito forte, E que é o pode, Oceano Azul. e pode ser que ele ganhe aquela bolsa mundial. Pode ser? É, Sim. né, o mínimo mundial, o salário mínimo mundial que pode acontecer. A Sim. gente vai falar da política e tem muita coisa para falar sobre isso. Mas para ter bolsa vai ter consumo. Para ter consumo tem que ter onde ele consumir. Essa realidade já existe, Já né? existe. Lógico, numa idade, não há 100 anos, mas nós estamos falando que eu acho que é um público ainda que ele caminha no varejo em horários diferentes. Exatamente. O comportamento quando ele vai é diferente. Você pode ver que várias lojas, você tem o piano, o violino, 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, porque não é o horário Sim. que nós estamos naquela correria. Na correria. Exato. Saindo do trabalho, indo lá para comprar. O varejista já vem identificando, né? Esse é um oceano Tem o azul. café da manhã, Sim. né? Que é o horário que... As drogarias. Cara, as drogarias, cara, tem a opção de idoso que vai lá. Mas Sim. tá preparado para isso? Ou é o balcão pesado Você lá vê e que não fila? tá, você vê o tanto de idoso na fila, na drogaria. Então, assim, Sim, a drogaria pode oferecer mais serviço, pra pode caramba. colocar consulta online dentro do ponto de venda, pré-diagnósticos básicos. Tem uma série de coisas que já são feitas Tem um com maior cruzamento aí. facilidade fora do país. Tem um cruzamento aí que a legislação vai Você liberar. tem Anvisa junto, Anvisa, é complicado. mas é muito provável que venha os exames laboratoriais para dentro das drogarias no longo prazo aí, né? Os exames de teste rápido já acontecem, mas cada vez mais são pontos de encontro. Mas No geral, né? fazendo essa sopa aí, eu vejo uma oportunidade muito grande de novo, conceito, pensar por quê, para quê, mas pensar também nesse novo shopper. Tanto a molecada, que é o novo consumidor ágil, assim, são dois extremos, cara, que eu vejo. E tanta molecada que quer propósito, branding, por que eu consumo dessa marca, quanto os idosos, que são idosos que ainda performam, que ainda vão atuar, que ainda vão com o próprio carro, ou que vão que precisam ser acolhidos. E aí você precisa preparar tudo, ambiente, atendimento, prestando serviço. Então, essas duas ponteiras, para mim, são os pontos mais importantes. Essas moedas disso tudo, para mim, se chama tempo e atenção. São as moedas mais importantes do mercado. O dinheiro vai flutuar aí com juros, com inflação, ou seja, mas tempo e atenção, cara. Você tem tempo e atenção do teu cliente, cara. Quanto custa isso? São as moedas do futuro. Tempo e atenção. E o terceiro ponto para fechar, a gente fala um pouquinho sobre sustentabilidade. Sim. Que eu acho que não vai ter planeta se a gente não fizer as coisas direito, né? O planeta cada vez mais... Tem muita gente falando que não é necessariamente o que a gente extrai, mas existe uma data específica de que o planeta se regenera com o que a gente extrai. E essa data cada vez está se avançando mais. O clima a gente já sabe que há muito tempo está sendo mexido. Bom, isso é algo que está acontecendo com a gente e tem muitas iniciativas de todas as nações para em cima disso. E sustentabilidade não é só ecologia, né? Não. A gente está falando de um tripé que ele Total. tem que trabalhar o social,
o econômico para isso ter retorno, e aí o ecológico ele vai ser financiado por isso. Exato. Então, conseguir fazer esse trabalho, e ele é possível, ele vai funcionar bem para todo mundo. Exato. É onde se aplica, de falar de ecologia, vai falar de economia circular. Sim. A palavra economia circular, ela veio, foi, voltou, está voltando com mais força agora, mas ela é pensada lá no projeto. Porque quando a gente desenvolve algo para ter essa pegada sustentável, para ter novos ciclos de vida, ela foi pensada para isso. Porque hoje a gente está se deparando com materialidades e com projetos que não têm descarte correto, não tem destinação, tem dificuldade de separação de matéria-prima, não tem muito o que fazer, vai para aterro sanitário com processamento ou incineração. Então, aí é um outro oceano azul para indústrias como a nossa, e sobretudo para os requisitantes e quem assina os cheques, entenderem o tamanho da decisão ao escolher o material certo e os novos ciclos. Isso vem no projeto, lá no começo. Isso vem no projeto, no pensamento lá no começo. E aí foi o... Desde a qualificação e escolha de materiais que vai fazer parte da cadeia de fabricação, que sua empresa ela pode pré-definir, depois conceito de ecodesign e já pensando nesse ciclo como um todo. Sim. Isso a gente faz... emprega já muitas práticas. A gente estava conversando, eu participei de uma certificação voltada para sustentabilidade específica para comunicação visual, num projeto que teve do Walmart, e aquilo ali abriu minha cabeça. Eu trouxe muito para dentro do nosso negócio. Tem coisa que é viável, tem coisa que ainda não é viável, mas assim, as mudanças possíveis que não impactam no seu negócio, pelo contrário, que impactam positivamente, elas são muito grandes, e é só estudar, aplicar e ter a iniciativa de trabalhar. Então tem que ser feita essa parte. É a vontade do P&D. Exatamente. E aí, para fechar, acho que o papelotezinho que eu te mostrei ali, ó. Aqui, Esse projeto, nós vamos entrar junto em algumas ações dele. Para os nossos ouvintes aí, né, assim, acho que é um dos projetos mais ousados, assim, mas pura e simplesmente para mostrar que é possível. E aí, assim, pode não ser possível hoje, mas se a gente quiser, cara, a gente pode correr atrás para desenvolver isso. De novo, teletransporte daqui a pouco tá aí. Alguém tá correndo atrás para solucionar. Explica rapidinho o que é esse papelote. Aqui, ó, nesse saquinho aqui, ele tem cédulas de dinheiro rasgadas aqui, né? Não estão inteiras, mas pode tentar montar. Mas assim, a Equipa Group, junto com a Casa da Moeda do Brasil, tem um projeto chamado Transforma. Esse projeto chamado Transforma é um projeto que visa dar novos ciclos de vida aos materiais. O que é isso? Fazer ele voltar para a cadeia como produto. Como produto ou como outras oportunidades. Então, a Casa da Moeda tem 200 toneladas todo ano de resíduos oriundas lá das aparas, das impressões, de papel que realmente não são na qualidade. Então, assim, como 200 toneladas virgem, não foi para nossa mão. E aí, esse material, a Equipa e a Transforma dão novos ciclos de vida para isso. Como o quê? Fazer chapas, fazer mobiliários, fazer uso funcional, cadeira, mesa, ou até artigos colecionáveis, óculos, peças de coleção, chamar artistas plásticos para fazer esses projetos. Mas no final, isso tudo com rastreabilidade. Então, assim, imagina que aquele material que foi produzido lá na Casa da Moeda, né, com aquele dia que ele foi processado, é uma data de construção de uma oportunidade de nova matéria-prima. Ela vem para a gente e a gente vai fazer uma primeira transformação disso. E tem diversas técnicas e diversos meios, cada um com as suas dificuldades. Vocês sabem da materialidade. Estou falando aqui de cédula de dinheiro que tem suas propriedades únicas aqui dentro. Algodão, é outro tipo de material, tem chumbo, tem outras coisas aqui dentro. Então, existem diversas técnicas para transformar isso em alguma coisa. Seja chapa, seja triturar, virar pigmento. Esse vai ser um conceito que ele vai poder ser multiplicado para qualquer outra situação. Tudo. Trabalhar com projeto, na verdade. Nesse caso, a gente está fazendo algo que é impensável, único no mundo inteiro. Não tem ninguém fazendo nada com cédula de dinheiro. A hora que você me mostrou. E o acesso, o peso desse produto, ele acaba tendo um apelo emocional muito legal. Aqui, dinheiro, quem é que rasga dinheiro? Assim, não é rasgar dinheiro. Esse legal aqui é porque as pessoas acham que trocam tempo por dinheiro, né? E dinheiro pode ser rasgado? O que a gente faz com o nosso dinheiro de verdade? Como a gente emprega a nossa decisão na tomada de decisão de comprar coisas? Então, assim, o propósito no tripé que você falou é isso. Sustentabilidade em todos eles. Econômico, social, ecológico. Pensando no que eu vou fazer com isso. E dentro do nosso mercado, o dinheiro é algo que está fora da curva. Mas no nosso mercado de varejo, de indústria,
tem muito resíduo. Sim. E esse também é um outro oceano azul que é desenvolver materiais a partir desses resíduos. Perfeito. Perfeito, Thiago. Muito bom. Falei pra caramba, né? Não, Falamos. foi ótimo. Acho que... Falando. Conte- Uma hora Caraca, passou dessa- aqui. E o conteúdo aqui, eu acho que ele vai dar vários insights para cada um reproduzir, poder aplicar isso dentro do seu negócio, que é a intenção da gente chamar profissionais, cada um que já sabe que são protagonistas no seu negócio, mas ter essa diversidade de conteúdo, de informação para poder ser usado, aplicado e já fazer com que o mercado comece a girar a partir de agora. Obrigado, tá, gente? Obrigado pelo você convite. Poxa, por estar conosco. fico feliz pela iniciativa e por vocês empurrarem o mercado também, né? Qualquer um que tá fazendo isso. A ideia quando surgiu foi rápida, aqueles insights que você tem, né? Sim. E eu e o Guilherme falamos, a gente precisa conversar, a gente precisa trazer, né? Trazer pessoas que já são referências e de áreas do varejo diferente. Então, esse lançamento na APAS, a gente já tinha feito alguns outros podcasts, nós temos no nosso YouTube, mas o lançamento do GeraCast com redes sociais, dela, a página foi criada aqui na feira. Sim. Então, esse lançamento realmente é pessoas como você trazer essas experiências de vida também e trazer essas experiências do varejo que são aplicáveis. Porque o nosso cliente, né, o nosso geral, né, de todo mundo que estava aqui, o cliente é único, né? É único. Então, o nosso cliente, ele precisa ser orientado e ele precisa entender que muita coisa que ele está fazendo já está certo, já está muito certo, porque eles são, eu vejo hoje o varejista no Brasil, eles são heróis, né? E tem muita coisa que dá para ser feito e está perto, tem muitas indústrias como nós, né? Muitas pessoas como nós oferecendo serviços para que o negócio dele melhore e o nosso consumo, sendo clientes deles, melhore e assim por diante. A ideia é despertar essas oportunidades. Né? O varejo tem muitas oportunidades a todo momento, ele briga com o resultado, ele precisa desse resultado, porque a gente sabe que é uma margem curta, é um mercado muito competitivo. Então, através desse conteúdo, pode ter novas oportunidades para ele poder melhorar o negócio dele, evoluir, aculturar, e aí vai fazer com que não só o mercado cresça, mas com que as empresas também se profissionalizem mais, e a nossa busca também é essa, é aprender, e a cada episódio aqui nós estamos aprendendo muito e vamos aplicar isso no nosso negócio. Isso para nós é um aprendizado, né? Total, é uma troca. Porque eu já vou voltar, tem muita coisa para aplicar. Maravilha, cara. meu amigo. Obrigado. Thiagão. Convidar todo mundo para seguir lá o Popeye Brasil, né? Legal. A Associação de Material de Ponto de Venda. Tem o Oscar no final do ano. Às vezes os varejistas não sabem, mas eles podem concorrer às categorias lá de projetos de varejistas. Não é só quem é associado. Não é só quem é associado. Assim, obviamente, quem se associa tem mais benefícios nos preços e todos os eventos e calendários que a gente tem. Sim. Então, mas tem categorias específicas para projetos de varejistas. Tem projetos de sustentabilidade, projetos de ESG, tem projetos de comunicação, tem projetos de... Nós somos associados e recomendamos, porque realmente o conteúdo que é trazido durante o ano, né? Vamos falar durante o ano, é muito relevante nos workshops, né? Nos pós-feiras. Pós-feiras são importantíssimos. São importantíssimos, né? Então, assim, o Popeye realmente é uma... Eu digo isso porque você está muito dentro, né? E para nós, como clientes, né? Do Popeye, parceiro também, a gente vê realmente eles são muito sérios. Sim. E o RDI, também um convite fica do Retail Design Institute. Cada vez mais tem muito escritório de arquitetura legal lá dentro. Inclusive o Danilo, que teve o Atílio e o Danilo, que da Total Varejo são muito envolvidos, né, Bino? Sim, eles fizeram muita coisa, ajudaram muito nos últimos anos também, para elevar esse mercado. Então, assim, é algo que o varejista e a indústria de fornecedores precisam estar... Esse background, né? O que está por trás de tudo isso que está acontecendo, às vezes não está na visão do varejista, mas assim, tem muita gente, muita empresa séria se esforçando muito para poder trazer todas essas inovações ou melhorar os resultados do que já vem sendo feitos todos esses tempos. Então tem gente ralando aqui atrás. Exato. E tem o prêmio do final do ano também do RDI, então assim, legal. Já indico ficarem atentos para colocar.
E quem quiser acessar equipagroup.com. A gente, inclusive, depois botar os links, marcar né? Então, todo mundo. marcar. Meu nome é difícil pra soletrar, tem que marcar mesmo. É Thiago Spizas e tal, é muito S, cara. E eu, na Legal. verdade, não consigo nem soletrar até hoje. Então, Bacana, Thiago. Obrigado. obrigado. Obrigado, gente.